Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tivemos novidades aí quanto a reforços para a próxima temporada, a troca aí do Atlético Paranaense com o Léo Pelé. O Atlético Paranaense colocou na mesa mais um jogador que pode ser envolvido na troca com o nosso zagueiro. A situação aí do Coelho também, cara, vamos trazer aqui informações sobre esse jogador, a reunião do Renato Gaúcho com o Vasco, muita coisa pra gente falar aqui no vídeo hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco, e tamo junto. A galera que tá sempre acompanhando o nosso canal, e vai lá também no meu outro canal Showball, se inscreve lá, a gente tá querendo chegar a 30 mil inscritos lá no meu segundo canal, o link tá aqui na descrição, sempre tô colocando vídeo Mercado da Bola lá, hein. Valeu quem foi lá, que se inscreveu e tá acompanhando o nosso canal. Bom, pessoal, hoje, enfim, deverá acontecer a tão aguardada reunião entre o Vasco e o Renato Gaúcho. A tendência é que hoje a diretoria do Vasco se reúna aí com o Renato Gaúcho para saber do projeto do treinador, os valores aí da sua comissão técnica, também o que o Vasco tem a apresentar para ele, né? O Vasco hoje vai se reunir com ele já está no Rio de Janeiro, isso facilitou muito a possibilidade dessa reunião acontecer mais rápido. Vale ressaltar que outros clubes também aguardam essa situação, o Atlético Mineiro também estaria interessado no Renato Gaúcho. Porém, hoje o Vasco estaria um passo adiante dos demais, né? Esperamos que essa reunião seja muito produtiva e que o Vasco já encaminhe ou já até mesmo, quem sabe, feche a contratação do Renato Gaúcho. Até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tivemos nenhuma novidade se aconteceu a reunião ou se irá acontecer no dia de hoje, né? Assim que a gente tiver qualquer tipo de informação, vamos trazer aqui no canal. Fato é de que no final de semana a única novidade que a gente teve é que o Renato Gaúcho exigiu que o Vasco contrate também a sua comissão técnica. Ele não abre mão dos profissionais que trabalharam com ele lá no Grêmio e com certeza eu acho que o Vasco vai fazer isso, porque se fosse qualquer outro treinador, qualquer time iria aceitar, né? Porque geralmente todos os treinadores aí que já têm uma experiência no futebol andam com a sua comissão técnica, e o Vasco também não tem uma comissão técnica fixa, e com a chegada do Renato Gaúcho ele vai trazer os profissionais com que ele gosta de trabalhar. Isso também pode implicar na saída do preparador físico do Vasco, Daniel Félix, que recebeu muitas críticas durante a temporada dos torcedores vascaínos devido à péssima preparação dos jogadores do Vasco. O Vasco dava o segundo tempo e os jogadores estavam mortos dentro de campo. Jogadores se arrastando, perdendo fisicamente para vários clubes aí. E com certeza a gente espera que o Vasco traga um melhor preparador físico. Na minha opinião, tem que trocar sim, tem que trazer um outro preparador melhor para o Vasco voar nessa temporada. E lógico, fazer uma ótima pré-temporada, porque tem jogador aí que precisa começar bem o ano, como Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Payet, Verratti, jogadores experientes que precisam fazer uma boa pré-temporada para que esses caras consigam render durante esse ano de 2025. Fato é de que o Renato Gaúcho é o plano A do Vasco, acho que é o único plano do Vasco, porque não tivemos nenhum outro nome especulado aí durante esses dias. Somente ele seria o objetivo da diretoria do Vasco, após aí vários treinadores recusarem o nosso clube, Luiz Castro e Pedro Caixinha, por exemplo. Deixe nos comentários o que você acha do Renato Gaúcho tendo a possibilidade de ser técnico do Vasco. O Vasco hoje teria a concorrência do Atlético Mineiro, que seria um outro clube interessado no treinador. Só um dado curioso é que lá no Grêmio ele ganhava mais de 1 milhão, né? Não sabemos se o Vasco vai pagar isso para a sua comissão técnica. Deixe nos comentários se você aprova uma possível chegada do Renato Gaúcho. Assim que tiver novidades quanto à reunião, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento. Bom, pessoal, agora vamos falar da SAF do Vasco. Em entrevista lá ao canal Fanático Vascaíno, lá do Fábio Azevedo, o Pedrinho, presidente do Vasco, confirmou que no momento tem 3 NDAs assinados. Vale ressaltar que esse NDA é um acordo de confidencialidade. Os investidores não podem divulgar que estão negociando com o Vasco. E o Pedrinho confirmou que até esse momento tem 3 acordos assinados, né? Vale ressaltar que ainda tem outros interessados na SAF que ainda não assinaram esse NDA. Porém, ele deixou claro que nenhum dos que assinaram o acordo estão perto de uma conclusão. Não existe proposta na mesa, todos estão em fase inicial e de conhecimento das dívidas, ativos e estrutura do clube. Essa informação também aí já deixa um pouco mais claro para o torcedor que o Grego não está em estágio avançado com o Vasco, né? Cada dia que passa vem saindo informações sem pé nem cabeça, né? Na semana passada já saiu aquela informação de que ele teria comprado 31% lá da CAP, algo que foi desmentido. E hoje saiu a informação de um jornalista que o Grego só tem interesse em comprar a SAF do Vasco por causa do seu filho, que teria convencido ele a investir no Vasco, né? Uma coisa que não tem cabimento nenhum, né, cara? A grandeza do Vasco já fala por si só, e o Grego com certeza já sabe disso, não precisa, lógico, do seu filho para convencê-lo a comprar a SAF do Vasco.
Isso aí pra mim é um completo absurdo, não tem como acreditar nesse tipo de notícia, né, cara? Hoje o que eu posso falar pro torcedor vascaíno é que não dá pra confiar em todas as informações de vários jornalistas, porque hoje tem muitos jornalistas que cobrem informação do Vasco. Eu sempre procuro filtrar mais aqui as informações, a menos que tenha uma relevância gigantesca, como foi essa informação trazida pelo Wellington Campos, falando que o Grego tinha comprado 31% aí da SAF do Vasco. Eu gosto muito aqui das informações do Globoesporte.com, do Lucas Pedrosa, também ali do Atenção Vascaínos, que trazem informações até certo ponto relevantes aí para o torcedor. Claro, como todo jornalista pode errar, pode acontecer de não ter aquela informação não proceder, mas a maioria das vezes esses três veículos acertam bastante. Também tenho respeito pelo Fábio Azevedo, gosto também de algumas informações importantes que ele traz, muitas vezes aí traz coisas importantes para nós vascaínos, né? Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer com a SAF do Vasco. O fato é de que não existe proposta avançada com o Grego. Assim que a gente tiver algum tipo de novidade, vamos trazer aqui no canal. Se eu entender que é algo relevante, vou trazer aqui no canal. Se eu entender que não passa de uma mentira, claramente não vou trazer. Como essa daí, por exemplo, do filho do Grego ter tido uma importância para o cara tentar negociar com o Vasco, né? Para convencer de negociar com o Vasco. Isso não faz o menor sentido, até porque o Edu Gaspar conhece muito futebol brasileiro, certamente já falou tudo de Vasco aí para o Grego. Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso girão de notícias, o Atlético Paranaense teria recusado aí uma oferta do Vasco entre a troca do zagueiro Léo Pelé pelo atacante Coelho. O Atlético Paranaense, por sua vez, mantém o interesse no zagueiro Léo Pelé, mas não deseja fazer uma troca pelo atacante Coelho. De acordo com as informações, o Atlético deseja vender o jogador por mais de 8 milhões de dólares. É um valor que claramente o Vasco não tem hoje para investir nesse jogador. E o Atlético teria proposto aí para ter o Léo Pelé um pagamento parcelado mais abatimento da dívida de cerca de R$1 milhão referente ao empréstimo do Hugo Moura. E um outro cenário seria o abatimento do total da dívida do Vasco pelo Hugo Moura e também envolver o zagueiro Matheus Gamarra no negócio. Zagueiro aí paraguaio, da seleção do Paraguai, que tem passagem pelo Olímpia e também pelo próprio Atlético Paranaense, poderia ser envolvido nessa transação. O Vasco, que lá em dezembro de 2022 pagou cerca de R$16 milhões para contratar o Léo Pelé. O jogador tem contrato até dezembro de 2025. Já tem quase 100 jogos disputados com a camisa do Vasco. Vale ressaltar que outros clubes também demonstraram interesse no Léo Pelé, como o Bahia e Fortaleza. Claramente aí o Vasco não deverá aceitar trocar o Léo Pelé pelo zagueiro Matheus Gamarra. O Vasco gostaria sim de trocar o Léo Pelé, mas não por esse zagueiro, sim pelo Coelho, né? Mas não sabemos se vai avançar essa negociação. O fato é de que é um zagueiro que pode sim compor o nosso elenco, mas ele foi rebaixado com o Atlético Paranaense, né? Não sei se seria uma boa para o Vasco trazer esse jogador, mas ele vem tendo assim uma certa aprovação do torcedor vascaíno. E você aí, torcedor, o que você acha dessa possibilidade de troca aí do Léo Pelé pelo zagueiro Gamarra aí da seleção paraguaia, que tem passagem pelo Olímpia e estava aí nessa temporada no Atlético Paranaense, jogador jovem. E o Léo Pelé, eu acho que não tem mais clima também para ele continuar no Vasco na próxima temporada. O Vasco deve tentar fazer algum tipo de negócio para envolver o zagueiro aí numa possibilidade de troca para os jogadores. Foi assim na semana passada, o Vasco tentando envolver o Léo Pelé numa possível troca pelo Zé Wellison e também pelo Moisés lá do Fortaleza. O Fortaleza não quis trocar pelo Moisés, somente pelo Zé Wellison. O Vasco não se interessou. E agora com o Atlético Paranaense, o clube não deseja trocar o Coelho pelo Léo Pelé e sim teria oferecido o zagueiro Matheus Gamarra, de acordo com o Globo Esporte. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal. Tamo junto e é nóis.